E aí, quer aprender o que é blockchain? Quer saber um pouco sobre o que é criptografia, sobre as criptomoedas? Esse é o primeiro vídeo para a gente começar a falar sobre elas, tá certo? Roda a vinheta. Antes de aprender sobre o que é blockchain, vamos aprender sobre o que é criptografia. Criptografia nada mais é do que a gente disfarçar uma mensagem. Ela é utilizada desde os tempos antigos, tá? Eu achei referência nos chineses, achei referência nos romanos. No próximo slide eu vou mostrar o que se trata essa cifra de César. Era muito perigoso mandar as mensagens antigamente, certo? Porque as estradas eram perigosas, as distâncias eram muito grandes, os meios de transporte, né, era cavalo, era pé, então demorava muito para a mensagem chegar e não tinha telefone, internet, óbvio. Então, assim, uma mensagem interceptada pelo inimigo poderia ocasionar um desastre nos planos. E aí poderia ocasionar uma invasão, uma perda de uma guerra, certo? Então, a criptografia, que seria embaralhar a mensagem, quem interceptasse não ia conseguir decifrar ela ou ia achar que era um conteúdo inofensivo. Mas quem recebesse, né, utilizando o mecanismo correto, conseguiria decifrar e aí teria a mensagem original, certo? No século XX, os alemães eles tinham uma máquina muito potente, tá certo? Muito poderosa para fazer a comunicação entre eles e estavam quase vencendo a guerra, até que em determinado momento o Alan Turing, o pai da computação moderna, tem até um filme sobre isso, né, o jogo da imitação, ele conseguiu construir como se fosse uma máquina que meio que interceptava as mensagens dos nazistas e, além disso, né, que elas eram criptografadas. Além de interceptar, ele conseguia desvendar o que seriam essas mensagens. E aí ele sabia o que eles estavam falando entre si, para onde eles queriam ir, quantos homens iam mandar e etc, certo? E hoje em dia, com o avanço da computação, a criptografia ela está muito tecnológica, né? Está utilizando muita matemática, muito complicado. Mas, assim, basicamente a gente utiliza isso, por exemplo, em aplicativos de mensagem, que tem aquela chamada criptografia de ponta a ponta, que somente quem mandou e quem vai receber a mensagem é que consegue ver, nem a própria empresa não consegue, ela diz isso, né? Ela não consegue interceptar. Tem a questão do HTTPS, né? Coisas lá da programação, coisas para deixar os sites seguros, a questão de login, questão de compras, enfim. Então aqui, ó, da esquerda para a direita seria a cifra de César, né? Esse disco aí de metal em que eles combinavam, certo? Que quando gira meio que estabelece que a letra de fora corresponde a alguma letra de dentro. Aqui no meio a estátua do que seria a imagem do César e do lado direito um outro mecanismo de criptografia, não estou me lembrando agora o nome, mas pode ver que assim tem bastante letras, né, em várias posições, dá para girar. Então só quem mandou e quem recebeu é que saberia a posição certa para poder conseguir ajustar isso. Aqui nós temos a imagem do Alan Turing original, preto e branco, claro. No meio, né, o filme que eu falei, o jogo da imitação. Esse ator é o Benedict Cumberbatch, não sei se eu pronunciei certo. À direita só uma imagem para ilustrar assim, o uso da tecnologia, né, que é uma pessoa falando com outra em algum outro lugar remoto e ninguém interferindo, assim, é uma comunicação só entre elas. E aqui, ó, a máquina do Enigma que eu tinha falado lá atrás, que o Alan Turing fez e conseguiu interceptar os Estados Unidos. Parece uma caixa, uma máquina de escrever, né? E no lado direito, o que seria um dos primeiros computadores, né? Que eram muito grandes, ocupavam muito espaço. Era meio que nesse sistema de tirar e colocar cabos e acionar válvulas. E foi justamente essa evolução da criptografia que abriu caminho para algo totalmente novo, o blockchain. O blockchain ele é basicamente um livro de registros que usa criptografia para garantir que os dados ali guardados sejam imutáveis e seguros. O blockchain
ele tem a criptografia nele, tá? Mas poderia não ter. Mas o que é o blockchain? Chain, corrente, bloco e bloco. É uma corrente de blocos, como nessa imagem aí abaixo, né? E a outra também abaixo do lado esquerdo. O blockchain meio que é esse livro que ele anota tudo, exatamente tudo. O que entra, o que sai, de onde foi, para onde foi, certo? Então, por mais que tenha milhões, bilhões, trilhões de transações, tudo está registrado lá. Em determinado momento a gente vai ter uma transação, vai ter um recibo. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo com a criptomoeda e assim dá para a gente pesquisar, certo? A gente pode até descobrir a transação, mas a gente não descobre quem foi. Então, cada bloco contém informações e uma assinatura digital chamada hash. Cada novo bloco está ligado ao anterior por meio desse hash. Se alguém tentar alterar um bloco, o código muda e toda a rede percebe. Então, por exemplo, as mudanças na rede do Bitcoin, ela tem que passar por todo mundo que está nela, os nós, né, os validadores. Se um, pelo menos, não aceitar, ela não vai acontecer. Satoshi Nakamoto, é importante falar dessa pessoa. Em 2008, esse cara apareceu, né, e ele publicou um artigo falando sobre uma moeda digital que não seria regulada por nenhum governo, certo? O artigo, ó, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, descreveu isso, né? E assim, qual foi o contexto do Satoshi? O contexto foi naquela crise americana lá do subprime, em que os governos, né, salvaram determinadas empresas e outras não, em que os bancos saíam emprestando dinheiro para qualquer pessoa, né? E tinha bancos também que vendia a dívida dessas pessoas para outros bancos, ocasionando um efeito bola de neve. E essas pessoas, elas não tinham nem uma avaliação tão boa, um score bom. Elas eram pessoas que provavelmente não iam conseguir pagar, mas a ganância do mercado para tentar ganhar, para tentar captar, fez com que o pessoal fosse descuidado. E aí, realmente, uma hora as pessoas não conseguiram pagar, né? As pessoas estavam pegando empréstimos, né, fazendo hipoteca de suas casas, e acabou que isso aqueceu tanto o mercado que as casas começaram a valer cada vez mais. E aí as pessoas começaram cada vez mais a pegar outros empréstimos baseados nisso. E aí deu no que deu. Então aqui a gente tem um pouquinho para ilustrar, né? A manchete de um jornal falando dessa crise, o Lehman Brothers, que foi um dos que faliu, né? Mas afinal, o que é blockchain em termos práticos? Então, imagine uma planilha compartilhada entre milhares de computadores ao redor do mundo. Cada vez que uma transação acontece, todos os computadores atualizam essa planilha ao mesmo tempo. Nenhum computador manda sozinho, todos precisam concordar. Isso é o consenso da rede. O resultado é um sistema transparente, seguro, descentralizado e público. Algumas criptomoedas, elas são, por exemplo, centralizadas em algumas empresas de tecnologia. Mas no caso do Bitcoin, ela foi feita de uma forma que assim, a rede ela é fechada no momento, né? Como eu falei, precisa todo mundo dar aquela autorização para alguma mudança acontecer. Mas não tem nenhuma empresa, não tem ninguém por trás. E o número de moedas do Bitcoin, ele é imutável, realmente. Ele está em torno de 21 milhões e hoje em dia já se minerou cerca de 19 para 20 milhões. Como funciona a blockchain, passo a passo? Então, um usuário solicita uma transação. Um bloco é criado que representa a transação, é o registro. O bloco se difunde para todos os nós da rede, que são os validadores. É como se fossem também os observadores. Todos os nós validam o bloco e a transação. E aí ela é confirmada, o bloco é adicionado ao blockchain e a transação é verificada e executada. Então, eu falei até agora do Bitcoin, que foi a primeira moeda que surgiu, mas depois dela vieram outras, com certas inovações. Por exemplo, o Ethereum surgiu em 2015, criou os smart contracts, permitindo automatizar acordos e criar aplicativos descentralizados. O que são os contratos inteligentes? Digamos que eu queira comprar algo e você queira vender algo. Não precisaria a gente se encontrar para poder fechar negócio, mas através de uma plataforma que faria esse filtro dessa necessidade, né? Se eu coloquei meu produto lá e você colocou sua necessidade lá, se aconteceu esse acordo de vontades, então automaticamente ela é executada. Além disso,
digamos que fosse um contrato também com uma validade mais longa para algum serviço, para alguma outra coisa, né? Não seria possível um dos lados reincidir. E também não precisaria um dos lados, sei lá, cobrar uma multa do outro, porque todas essas condições, todas essas variações, essas coisas já estão automaticamente implícitas lá no contrato. Eles são inteligentes, eles são auto-executáveis. Ripple, Cardano, Solana e Polkadot. E várias outras moedas surgiram com objetivos diferentes, né? O bloco do Bitcoin, se eu não me engano, ele leva 10 minutos para ser minerado. Então surgiram outras redes que o bloco era com menos tempo, ou gastando menos energia, ou com o custo da transação menor, certo? E outra coisa que eu esqueci de falar é que essas moedas que surgiram depois do Bitcoin, elas são chamadas de altcoins, que são alternative coins, moedas alternativas. Também existem as meme coins, que são baseadas em algum meme, alguma figura que ficou famosa, alguma gracinha na internet, e as shitcoins. Shit, você já sabe o que é, né? Mas é isso. Então aqui nós temos a transação registrada, certo? Na rede do BNB, que é a moeda da Binance. Também tem, cada rede tem a sua blockchain e o seu registro das transações. No caso, né, quando eu uso minha carteira, fica um código lá bem grandão, com letra e número, que é como se fosse o recibo e o comprovante. Eu consigo pesquisar copiando e colando. Mas também dá para consultar diretamente lá na blockchain. Agora, claro que vai ser muito difícil de entender, porque você vai ver um monte de letra e número e não vai saber quem é. Mas, assim, a carteira de onde saiu e para onde foi, vai estar lá. Ou seja, é transparente, é segura, tá certo? Quase impossível de alterar, e é descentralizado. A maioria dos golpes que acontece com criptomoeda, inclusive, é meio que enganando o usuário, a pessoa que clica, que fornece uma senha, que faz uma transferência, mas assim, a rede mesmo é muito difícil ser hackeada, certo? Às vezes acontece de ter um golpe contra uma corretora, né, roubando as chaves dela, e aí eles têm acesso às moedas, mas a rede mesmo é segura. E essa foi uma introdução às noções iniciais do que é blockchain. Agora eu não preciso mais ler. Eu estava olhando o slide e também conversando com vocês. O blockchain, ele une matemática, criptografia, inovação, e é uma coisa muito confiável. Eu acho que a humanidade está caminhando cada vez mais para isso. Blockchain, criptografia, criptomoedas e inteligência artificial. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, por favor, ajuda esse canal a crescer. Valeu, pessoal.